Estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia, falando hoje do capítulo 11 do Evangelho de Mateus, onde Jesus já falou, já deu a sua senha, como nós vimos na primeira parte, as suas características para que João fosse informado dela. E aí ele diz assim: avante, ou feliz aquele que não se escandalizar de mim. Ora, ao partirem eles, os discípulos, começou Jesus a dizer às multidões a respeito de João. Agora que vem a parte que eu gostaria de explorar nessa segunda e terceira parte do nosso programa. Olha o que é que Jesus diz. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Essa é a primeira pergunta que Jesus faz. Mas o que fosse ver? Um homem trajado de vestes luxuosas? Eis que aquele que trajam vestes luxuosas estão nas casas dos reis. Mas por que saíste para ver um profeta? Sim, e eu vos digo muito mais que um profeta. Olha que coisa interessante. Por que é que Jesus diz assim? O que é que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Por que Jesus fala disso? O povo que tinha ouvido conversa sobre João, que era um mensageiro, tinham dúvidas sobre isso. Então Jesus veio exatamente para explicar para eles quem era João Batista. João, aliás, o Batista, aquele que mergulhava, aquele que fazia com que as pessoas modificassem. João veio pregando no deserto uma mensagem nova, uma mensagem diferente. E aí ele diz assim: vocês foram ver um homem trajado de vestes luxuosas? Claro que não. Por que ele diz isso? Porque João não estava nos palácios, não estava na cúpula, não estava junto com os ricos nem poderosos, ele estava no deserto, na parte mais árida. E ali ele diz, os que trazem vestes luxuosas estão nas casas dos reis. Ora, João não estava na casa dos reis. Ele nem estava bem trajado, porque ele se vestia de veste de pelo de camelo, como se diz, ou de cabras, e vivia no deserto, comendo gafanhoto, mel silvestre, tomando água ali mesmo. Quer dizer, João era um desprovido de interesses materiais. Ele veio para trazer uma mensagem espiritual, um chamamento. Olha o que Jesus diz mais ainda. Os que têm vestes luxuosas não estão nos palácios, né? Por quê? Porque ali as autoridades que viviam bem vestidos, de linhos. No palácio João não, João estava mal vestido e no deserto. Aí ele diz assim: mas por que saíste? Para ver um profeta? Aí ele diz sim. E muito mais que um profeta. A gente nota que através dos períodos na história do cristianismo primitivo, a figura de João Batista é muito pouco retratada pelos primeiros, os grandes responsáveis pela fundação do cristianismo. João sai de cena assim, como se fosse uma figura apagada. E nós não observamos o quanto ele foi importante. Porque é Jesus que está dizendo que ele era mais que um profeta. Ora, Jesus fala antes que um profeta era importantíssimo, que a gente deveria dar, falando aos discípulos, que nós deveríamos dar ouvidos aos profetas, ao que eles ensinavam, os chamamentos dele, porque os profetas chamavam as pessoas convocavam as pessoas para a reforma. Porque João aparece no deserto, pregando e chamando as pessoas à reforma íntima, a mudança interior. E ele diz assim, veja bem, falando de João, é aquele de quem está escrito: eis aí envio eu ante a tua face o meu mensageiro, que há de preparar diante de ti o caminho. Quem é que diz? O profeta Malaquias faz essa profecia, lá no capítulo 3 do seu livro, da sua obra, falando que enviaria um mensageiro antes de ti. E Jesus está comprovando aqui, inclusive o grego, está aqui bem colocado, otos estin, é como se fosse assim, este é aquele de quem está gefratai, grafado, escrito, como diz o termo grego.
Este é aquele de quem está escrito. O que é que está escrito? Eu envio ante a tua face o meu mensageiro. Que está em Malaquias. Quem é esse mensageiro? Ele vem preparar o teu caminho. O que é que o profeta Isaías fala lá? O machado está lançado. A voz do que clama no deserto. Preparai um caminho, endireitai vossas veredas para o vosso Elohim, para o vosso Yahvé, que é Jesus. Então os profetas já tinham dito que isso iria acontecer. Tanto Isaías como Malaquias. E aí Jesus fecha a questão em capítulo 11, versículo 11 de Mateus, e diz assim: em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, não surgiu outro maior do que João o Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus, ainda é maior do que ele. Jesus mostra a grandeza de João neste versículo. João era alguém muito importante. Era, foi e é e continua sendo. E quem está dizendo isso, meu caro telespectador, é Jesus. Pouco se fala, as pessoas não ressaltam a importância que João Batista teve neste preparo para o caminho de Jesus, que ele identifica, declara a sua humildade perante Jesus, como nós vamos ver aí na frente. E Jesus ainda coloca, desde os dias de João até agora, o reino dos céus é tomado à força e os violentos o tomam de assalto. E aí ele diz assim: pois todos os profetas e a Torá profetizaram até João, porque as profecias falavam da vinda de Jesus. E João fechou. Ou seja, depois de João não tem mais profecia em Israel, porque tudo se falava da vinda de Jesus. E se vocês querem dar crédito, é este o Elias que havia de voltar. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e na segunda parte nós vamos concluir com essa grande informação. Na terceira parte, nós estamos na segunda. Na terceira parte, nós vamos concluir da importância dessa colocação de Jesus sobre o grande e maior profeta de todos os tempos, segundo Jesus, que foi João o Batista. Continue conosco, voltaremos já.